Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa videoaula de hoje a gente vai estudar o circuito do display, tá? E o circuito da membrana, correto? Isso aqui, pessoal, ninguém ensina em curso nenhum, tá? E eu vou ensinar aqui para vocês. Eu fiz a engenharia reversa, tá? Dos componentes que fazem parte desse circuito, tá? Que componentes fazem parte desse circuito, tá? Entre a membrana e o display. Sabemos que o circuito da membrana e do display ele é um só, tá? E ele é controlado pelo IC, que é o circuito integrado. Então os componentes que fazem parte da membrana são esses divisores, esses resistores aqui, ó, que formam os divisores de tensão. Esses resistores são de 1K. Primeiramente eu vou especificar aqui para vocês o seguinte. Aqui nós temos o conector da membrana, que é esse conector aqui, ó, onde vai para o lugar da membrana. Então nós vamos do pino 1 até o pino 13, tá aqui, ó. O pino 13, ele é o GND, ele é o ground, tá? Ele é o terra. E esse conector aqui, ó, é o conector do display. Aqui vai o display, tá, pessoal? Aqui vai o display, ó. Eu removi o display para facilitar a visualização, tá? Esses pinos aqui do display são esses pinos aqui, ó, que corresponde a esses pinos aqui, ó. Ele vai do pino 1 até o pino 12, tá bom? E aqui nós temos então, pessoal, é porque chegou um cliente aqui, tá? Tive que atender. Então, o que que acontece, pessoal? O conector do display tem esses resistores aqui, ó, de 330 ohms. Eles são esses resistores aqui, ó. Esses resistores são muito problemáticos, tá? Se você tiver qualquer tipo de problema no display, número falhando, display piscando, alguma coisa assim do tipo, você tem que testar esses resistores aqui, ó. Para testar ele é muito simples, basta você testar na escala de resistor, tá? Isso aqui são resistores de 330 ohms, são resistores de baixo valor. Então você mede aí na escala de 330 ohms ou na escala superior. Tem que dar mais ou menos o mesmo valor. Se der mais ou menos o mesmo valor, está legal. Se não der nada, ele está aberto. Então esses componentes são muito problemáticos, tá? E do conector que sai da membrana, nós temos esses resistores aqui, SMD, ó, que ele é de 1K. Eles são esses resistores aqui, ó. Esses aqui. Esses 4 aqui, ó, esses 5 aqui e mais esses aqui, ó. Esses 2 e esses 4 aqui de baixo. Tá bom? Então, se você tiver problema com a membrana. Ah, a membrana não funciona. Troquei a membrana, coloquei uma membrana nova e mesmo assim a minha membrana não funciona. Funcionam alguns botões, outros não funcionam. Então vocês têm que olhar esses resistores SMD aqui, ó. Tá? Vocês vão olhar esses resistores SMD aqui, ó. É só você seguir a trilha, vocês vão se deparar com os resistores, ó. Tá? E eles são interligados, ó. Ó, tá vendo que eles são interligados? Esses aqui são interligados nesses aqui. E daqui vem a informação para o display. Então a membrana manda um sinal para cá, o display identifica esse sinal, tá? E ele manda a informação para o display, tá? Dizendo qual número ele tem que acender. Tá bom? Então, o circuito do display é o mesmo circuito da membrana, pessoal. É um circuito muito simples, mas muito simples mesmo. Então, se você tiver problema na membrana, mesmo assim você troca a membrana e não resolveu o problema, você testa esses resistores aqui, ó. Esses resistores aqui que saem do conector da membrana são os resistores responsáveis pela identificar, né, os dígitos, tá? Identificar e interpretar o que você quer, vamos dizer assim, tá? E esses resistores aqui que trabalham com o display são os que codificam aí os números, tá? Do display. Então, se você tiver qualquer problema aqui relacionado com a membrana ou com o display, o problema pode estar relacionado com o circuito integrado, que é muito difícil ser ele, tá? É muito difícil ser ele. Normalmente ou os resistores SMD, que são esses aqui que saem do conector da membrana, ou são esses resistores aqui, ó, que saem do display,
tá? Quando você testar esses resistores e você encontrar algum aberto ou algum alterado, esses de 1K, você substitui ele e vê se volta a funcionar. Nessas placas aqui, ele é de 1K e esse aqui é de 330, mas pode variar, tá? Em algumas placas, esses resistores que estão ligados ao display pode ser de 100 ohms, tá? E esses aqui pode ser de 2K. Então, você tem que ver lá qual é os SMD, você vê qual é o código que está marcado no corpo dele. E esses aqui são esses aqui. Você usa aí um aplicativo, uma coisa do tipo para você fazer o cálculo do mesmo, tá bom? Você mede todos eles, deu aproximadamente do valor, todos estão bons. Aí vocês vão testar as trilhas, tá? É muito importante, pessoal. Placa de micro-ondas sofre muita corrosão devido xixi e cocô de barata. Então, faça uma boa limpeza, uma boa lavagem com acetona, com água abundante, com sabão neutro, tá? Se você tiver aí como é que se fala? Um microscópio USB é melhor ainda, que aí você verifica as trilhas, tá? Vai testando todas as trilhas com o multímetro, beleza? Para você certificar de que todas as trilhas estão boas. Resistores estão bons da membrana, resistor do display estão bons, as trilhas estão boas, então o defeito vai ser o circuito integrado, aí não tem o que fazer. É condenar ele e encostar a placa para sucata para você começar a tirar peça, tá? Mas por experiência, a maioria dos defeitos estão nas trilhas, tá? Nas trilhas, ou estão nos resistores da membrana e os resistores correspondentes aí ao funcionamento do display. Ah, detalhe, muitas das vezes o defeito também está no display, tá? Então, se você testar todos os resistores da membrana, todos os resistores do display, todas as trilhas e tiver tudo normal, então só vai te sobrar o circuito integrado e o display propriamente dito. Então, se você tiver um display desse aqui de sucata, vale a pena você trocar, tá? Você troca e vê se volta a funcionar. Se trocar e voltar a funcionar, beleza, o problema era o display. Agora, se você trocar e mesmo assim ele continuar com o mesmo defeito e não resolver o problema, aí não tem o que fazer mesmo, tá? O defeito é o U e C, tá bom? Então, o que a gente faz aqui, ó? Já falei que esses resistores aqui, ó, do display, tá? Geralmente você tem que tirar o display, pra você poder fazer uma engenharia reversa e testar os componentes, porque ele fica em cima, ele fica por baixo do display, ó. Eles ficam aqui, ó. Ela fica aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá, vamos testar esses resistores aqui. São vários resistores, mas a gente testa alguns aí, pelo menos alguns, tá? Para vocês não ver aí como é que se testa esses resistores aí. Então ele é de 330 ohms, correto? Então a gente coloca aqui o nosso multímetro aqui. A gente coloca o nosso multímetro aqui, ó. Tá bom? Vou colocar aqui na escala de 200 ohms, de 2K, 200 ohms não dá para medir porque é inferior. Então a gente bota na próxima, que é 2K. Então a gente vai medir aqui nos dois sentidos, tá? E ele tem que marcar aí no multímetro mais ou menos o mesmo valor. Então vamos medir esse aqui. Veja que lá no meu multímetro, peraí, deixa eu virar aqui. Vou medir aqui, ó, esse resistor. Veja que ele tem 326 ohms, tá? Então o resistor está bom. Vamos medir o próximo. 323 ohms também, tá? O terceiro também 322 ohms. O próximo 328 ohms. O próximo 323 ohms. O próximo 324. O próximo 321. O próximo 328. Então eles são de 330 ohms. Então eles estão próximos do valor. Então eles estão funcionando corretamente, tá bom? Vamos testar lá o da membrana. Vamos lá testar os da membrana. Os da membrana, pessoal, são esses aqui, ó. Tá? A gente não vai testar todos não, tá bom? Eles são de
tá marcado aqui no corpo 102. O último número equivale à quantidade de zero. Então, se o último número é 2, eu acrescento 2 zero. Vai ser 1K, tá? Então, eu vou medir aqui neles aqui, ó. Eles têm que me apresentar, ó, próximo a 1K. 993K, ou ohms. O outro, 990 ohms. 992 ohms. 992 ohms. E 992 ohms. Então eles estão perfeitos. Aí você testa umas trilhas. Você pega aqui, ó, né? Nós vamos testando todas as trilhas para ver qual é o componente, para ver qual é, aonde é que ele vai, ó. Ele vai ser esse primeiro aqui, ó. O de baixo vai ser esse aqui. Aqui, ó. Esse aqui é aqui. O segundo resistor é esse aqui. O terceiro resistor é esse aqui. O quarto resistor é esse aqui. Tá vendo que tá dando bip? O quinto resistor é esse aqui. Tá bom? Aí você testa o outro lado. Eles vêm aqui, ó, nos resistores, ó. Vem nesse resistor e vai para o circuito integrado, tá? O outro, ele vem aqui no resistor, você caça o resistor e vem para o circuito integrado. Beleza? Então é assim que se faz os testes aí nessa placa de micro-ondas e em qualquer outro tipo de placa micro-ondas, tá bom? A diferença vai ser os valores do componente, a potência, o tamanho. Então você tem que fazer engenharia reversa. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou ensinar vocês a medir a oscilação desse componente aqui, ó. Se você tiver aí um osciloscópio, ele tem que dar em torno... Esse aqui ele é de... parece que 8 MHz. Eles são de 8 ou de 4, tá bom? Você tem que ver o que está marcado no corpo dele. Então, aqui embaixo ele tem 2 terminais, tá? E pelo menos um desses terminais tem que me marcar 4 ou 8 MHz. Tá? Vai depender do que está marcado nele. Esse aqui parece que é de 8, então tem que me dar 8. Então você vai colocar no teu multímetro. Você vai ligar a tua placa, tá? Você vai ligar a tua placa, linha em neutro. Você vai colocar o negativo do teu multímetro. Você vai colocar, no caso do meu multímetro, você vai colocar aqui, ó, em 10 MHz. Meu multímetro mede até 10 MHz, tá? Vai colocar aqui, ó, o suporte da placa. O suporte da placa. Você vai ligar a placa na tomada. Tá, eu liguei a placa na tomada, tá, ó. O display não acendeu porque tá sem o display, tá, pessoal? Vou pegar o meu multímetro, já tá na escala de frequência, tá? Vou colocar a ponta negativa do meu multímetro no negativo de qualquer capacitor que esteja aqui no secundário, porque o cristal tá no secundário. Então minha referência negativa ele é no secundário. Então eu pego aí qualquer negativo aí dos capacitor. E aí eu encosto nos 2 terminais do oscilador, que é o cristal de clock. Em pelo menos um deles tem que me marcar o valor que está gravado no corpo. Ó, esse aqui ele me marcou 0, tá? Do outro lado ele me marcou, tá lendo? Tá lá, ó, 8 MHz, tá? É o que está marcado no corpo. No corpo tem 8. Então ele é 8 MHz. Então significa que esse oscilador está funcionando. Esse cristal de clock está funcionando. Ele está oscilando. Então a placa tem que ligar. Se mesmo assim você encontrar os 4 MHz ou 8 MHz no cristal de clock e a tua placa não ligar, então o defeito é o próprio microcontrolador aqui, ó. Tá bom? Agora se você não encontrar esses 4 ou 8 MHz em um desses terminais, então o defeito pode estar no cristal. Aí você troca o cristal, a placa vai ser ressuscitada, vai voltar a funcionar. Tá bom? Agora se você não tem um osciloscópio e nem um multímetro que mede frequência, você pode fazer o seguinte, você vai fazer medir todas as tensões, eu já ensinei, né? Vai saber aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que o circuito integrado está sendo alimentado, ó. Tá lá, ó,
Nesse pino aqui eu tenho 5 volts, então a placa tem que funcionar, porque a tensão está chegando até o processador. Então a placa tem que ligar, tem que acender o display, tem que dar bip. Se mesmo assim não funciona, então o defeito pode estar ou no processador ou no cristal. Mas eu não tenho osciloscópio e não tenho multímetro que mede frequencímetro. Então o que eu faço? Venho e troco o cristal. Se funcionar, beleza, o defeito era o cristal. Agora, se eu trocar o cristal e mesmo assim a placa não funcionar, aí o defeito é o micro. Tá bom? Outra coisa, pessoal. Como ligar uma placa dessa na tomada e saber... Como ligar uma placa dessa na tomada? Toda placa dessa aqui você vai ligar na tomada da seguinte maneira. Você vai fechar o jumper, tá? Onde vem o conector da porta. Quem identificou na porta está fechada e aberta. Você vai fechar ela aqui. Você vai simular que tua porta do micro-ondas está fechada. Aí você, toda vez que você pegar uma placa para consertar, você faz o seguinte. Você pede para a pessoa te trazer também a membrana. Que aí você conecta a membrana, o painel, né? Você conecta o painel e você consegue selecionar um tempo, tá? E, por exemplo, seleciona 10 minutos. E aí você vai fazer os testes na placa. Se você não tiver disponível da membrana ou você não tiver a membrana, você pode fazer por aqui também, ó, tá? Você pode fazer por aqui também, tá? Você pega um pedaço de fio, tá? Ou então pode ser o multímetro. Você pega o multímetro aqui na escala de amperagem, tá? Ampere de corrente alternada, tá? Você coloca aqui, ó, 200 mA. Muda a pontinha de prova aqui para miliampere, ó, tá? O que acontece? Aqui na minha ponta de prova vai ser um jumper, tá? Vai ser como se eu tivesse com um pedaço de fio na minha mão aqui, ó, tá? A tensão entra de um lado aqui, vai sair do outro. Então aqui é como se fosse um jumper. Então você liga a placa na tomada e aí aqui no conector da membrana, aqui, ó, no conector da membrana, o que você vai fazer? Depois que você fechou lá o conector lá, né, da porta, aí você vem aqui, ó, e vai, coloca uma ponta, tanto faz, vermelha ou preta, em uma das extremidades, ou aqui, ou aqui. E aí com a outra você vai curto-circuitando na placa. Isso aqui você está simulando a membrana, tá? Então você vai fazer isso até você achar uma função que você programe um tempo, por exemplo, 1 minuto. É esse aqui, aí você vai selecionando 1 minuto. Selecionou lá 10 minutos, por exemplo, já está um tempo bom para me fazer teste. Aí eu vou colocando em outro pino, até eu achar o pino que liga, que inicia. Aí vamos supor, você achou esse aqui, pim, aí inicia, aí vai começar a contar aqui, ó. Você vê que ele está funcionando, o display, tá? Mas isso, o interruptorzinho da tampa tem que estar fechado para simular a porta fechada, porque o micro-ondas não funciona com porta aberta por questão de segurança. Então você selecionou um tempo, iniciou, beleza, está funcionando aqui. Aí você vem, pega o teu multímetro, muda aqui a ponta de prova, coloca na escala de bip, aí você vem aqui, ó, no relé de potência aqui, ó, ele tem que dar bip, tá? Em condições normais, quando ele está funcionando, aqui tem que dar bip, tá? Essa lâmina fecha uma com a outra, tá? Se eu só ligar a placa aqui na tomada e não programar nenhum tempo, eu vim aqui, ele tem que dar aberto, ele é normalmente aberto. Se ele der continuidade com a placa só ligada na tomada, sem ela estar em funcionamento, sem ela estar preparando o alimento, vamos dizer assim, e eu vim aqui encostar e der bip, é porque esse relé está colado, tá? Porque esse relé ele é normalmente aberto, ele só fecha quando o magnetron está em funcionamento, tá bom? Tanto faz para esse aqui como para esses dois aqui, ó, tá bom? Então a gente já vai dar encerrado com essa placa. Agora a gente vai estudar outras placas, tá bom? Então você consegue acionar o teu aparelho sem a membrana, tá? Vou fazer isso em outras placas, nessa aqui porque está sem o display, mas em outras placas eu vou mostrar para vocês. Vocês colocam a ponta de prova aqui em miliampere, coloca em 200 mA e as suas pontas de prova vai virar um jumper. E aí você vai curto-circuitar. Se você não quiser fazer isso aqui, você vai pegar simplesmente um jumper. Você vai pegar aqui simplesmente um jumper aqui, ó, ou uma ponta de prova dessa aqui, ó. Ó, é um jumper, tá? Tá, é um jumper. Liga a placa na tomada e vai encosta um pino ou em cima ou embaixo, você tenta no de cima. Se não der certo, você vai pro de baixo. Se não deu certo no de baixo, você vai encostando nos pinos.
Você vai encostando até você achar. Vai encostando até você achar a função de iniciar algum tempo, tá? E depois iniciar. Se você não tiver com a membrana. Mas toda placa que eu pego aqui eu exijo trazer o painel, tá? Como essa placa aqui, por exemplo, o painel dela é esse aqui, ó. Que aí facilita os testes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Um abraço e até a próxima videoaula.